Tem momentos da Angelina que eu não me lembro, porque o meu olho estava no trabalho. Eu começo a desapaixonar do que eu deveria fazer e me apaixonar pelo que eu não deveria fazer. É muito importante eu entender que esse tempo em que eu busco pelo próximo nível se chama vida. Busque, corra atrás das coisas, mas não perca as mais importantes pelo caminho. Hoje em dia, parece que está na moda virar evangélico, falar de Deus. Parece que está na moda misturar a religião com o negócio. O que tu acha desse movimento? Mentora e evangelista, Letícia Comper conduz mulheres à identidade com leveza, sabedoria e temor de Deus. Já somou mais de 200 mulheres que passaram pelos seus programas de treinamento, de mentora de branding a mentora de vida, idealizadora de imersões presenciais, mentorias online e masterminds, com foco em restaurar a identidade de mulheres através do espírito, do comportamento e da mente. E a frase que ela carrega é: torne-se a mulher mais feliz que você conhece. Bem-vinda, Letícia Comper, ao primeiro podcast da MyLab. Obrigada. Responsabilidade, né? Responsa muito grande, né? Primeiro, é uma honra estar aqui, é uma honra ser chamada, principalmente para esse primeiro episódio, que é um momento, importante, né, para ti, e tenho a certeza que é muito importante aqui para mim também, né? É uma honra estar aqui dentro da MyLab. E vamos ver o que vai sair aqui dessa mesa, né? Legal. E a gente está na Semana da Mulher, né? E trouxe o teu nome aqui porque acredito muito de que o teu jeito de pensar sobre esse tema é muito interessante, vale a pena escutar. Então, a pergunta que vem aqui é: como ser uma mulher bem-sucedida? Vamos lá, como ser uma mulher bem-sucedida. Sabe, Mayara, que eu já passei por várias fases dentro da minha jornada de empreendedora, ou antes mesmo, né, quando eu ainda não empreendia, já passei por várias fases. E por muitos momentos eu achei que naquelas fases eu era bem-sucedida, porque era a minha visão atual, né? E hoje, já tendo passado por vários problemas em várias fases e encarado cada um deles, hoje eu posso dizer que ser uma mulher bem-sucedida, na minha visão, é uma mulher que consegue carregar todas as coisas sem olhar para aquele peso, sem olhar para aquilo como um peso. Que consegue equilibrar as coisas na balança, mas sem olhar para aquilo como uma coisa pesada e ruim para a vida. Uma pessoa que consegue olhar para a vida que tem e se alegrar. É uma mulher que consegue se olhar e ver que ela é a mulher mais feliz que ela conhece, no fim das contas. E tu acredita numa vida equilibrada? Sim, eu acredito que existe o equilíbrio, ele inclui nele uma compensação, né? Porque equilíbrio, se a gente imaginar, né, a gente vai um pouco de um lado, um pouco de outro lado, a gente precisa... Eu, por exemplo, sou mãe, sou esposa, tenho o meu servir a Deus, tenho o meu trabalho, tenho o meu tempo de me cuidar, de cuidar da minha saúde, de cuidar das minhas coisas, tenho a minha casa. Então, como que eu vou olhar para todas essas coisas e não deixar que nenhuma delas, não caia peteca em nenhuma delas, né? Eu sempre falo que a gente precisa dar o nosso melhor em tudo, todos os dias, mas às vezes o nosso melhor não vai ser 100%. Então tem dias que eu vou dar 30% para uma área da minha vida e eu vou dar 70% para outra. Mas no outro dia eu tenho que pensar que, opa, então a outra parte agora merece os 70% e a outra merece os 30%. Acho que o desequilíbrio vem quando eu dou um maior percentual para uma coisa só por muito tempo. Eu acho que isso cria um desequilíbrio na nossa vida. Criou na minha vida, por uma parte, por um certo tempo, né? Onde eu deixei de lado muitas coisas. Por exemplo, não dava mais um carinho e uma atenção para minha casa. Porque eu pensava muito em trabalhar. Eu pensava em trabalhar e pagar alguém que fizesse isso pra mim. Era a minha mentalidade na época. Mas eu vi que aí eu fui perdendo o amor por aquelas coisas. Porque tudo que a gente dá atenção, a gente ama mais. Né? Então, se a gente botar uma atenção excessiva no trabalho, a gente vai amar mais o trabalho do que as outras coisas. E eu falo, Mayara, assim, ó, que Deus deu pra nós uma visão diferente do que Ele deu pros homens. Isso é muito legal, porque a gente estava conversando sobre isso, né? Exato, porque a mulher, ela tem uma visão mais ampla. E ao mesmo tempo ela tem uma visão, ela tem um macro e ela tem um micro. Ela consegue ver os detalhes, mas ela também consegue ver. Afinal de contas, a gente não brinca, né, que a mulher, ela consegue cozinhar, responder um cliente ao mesmo tempo, escutar se o filho está fazendo alguma coisa perigosa ou não. E ela tem o ouvido ativo num lugar, o outro ouvido pode ser que ela esteja aqui, ao mesmo tempo a air fryer está ligada, é um negócio no forno e ela está mexendo o alho para o alho não queimar, queima rápido. Então ela consegue ter essa visão de fazer isso tudo ao mesmo tempo, né? Então Deus deu essa capacidade para nós, que essa capacidade pouquíssimos homens carregam.
é algo nosso. Então isso é sinal de que ele nos deu uma visão aberta para as coisas. Ele abriu os nossos sentidos, deixou todos eles bem aguçados para que a gente pudesse perceber isso. E quando a gente escolhe, e muitas vezes a empreendedora, por uma necessidade, ela pode cair nessa cilada de olhar demais para um lado só, ela cria um hiperfoco aqui. E o resto fica um pouco mais de lado. Então, eu acredito muito que assim, esse equilíbrio ele vem de eu conseguir olhar para todas essas áreas e entender que, opa, vai ter fases e fases, dias e dias, né? Então, dias eu vou dar mais atenção para algo e dias eu vou compensar e eu vou dar mais atenção para outra parte também. Tem um ponto que eu acho importante, que hoje em dia tem muita gente criando conteúdo na internet, a gente até estava comentando sobre isso, né? E quando a gente vê sobre empreendedorismo, a maioria esmagadora de pessoas que criam conteúdo sobre isso são homens, né? E aí, vou lá, escuto o podcast do Joel J, daí eu vou ler um livro, do Flávio Augusto, daí eu vou fazer outra coisa de outra pessoa, e assim a gente vai... Quando a gente compara a nossa produtividade com a deles, nunca vai ser equivalente. Exato. Porque falam que o dia de todo mundo tem 24 horas, mas o dia de um adolescente que só trabalha ou só estuda é diferente as 24 horas dele de uma mãe que é empreendedora, que tem um casamento, que tem a casa, que tem um monte de coisa, porque precisa ser dividida as 24 horas, né? Exatamente. Então, esse ponto de você criar referências, você vê que é um ponto importante para a mulher ela ter um sucesso na vida? Muito, muito. Eu vivi justamente isso, assim, quando eu prestei atenção, tudo que eu consumia era de homens. Eu consumia de um pregador que era homem, de um influenciador que falava de produtividade, o LJ, buscava Pablo Marçal. Na verdade, todas as minhas referências eram homens. Então, eu fui criando o quê? Um olhar masculino sobre as coisas, que é um olhar mais de prover, de trabalho, de workaholic, de paixão pelo que está fazendo, porque o homem carrega muito isso nele, pela própria necessidade fisiológica que ele tem de prover. Então, o homem tem mais essa busca por trabalho. E a maioria das referências que eu tinha falavam de trabalho e falavam dessa produtividade. Então, para mim, se tornou pesado por um tempo olhar para as coisas da minha casa, por exemplo. As coisas que me traziam feminilidade. Tanto que, às vezes, para almoçar, eu não tinha assim, o prazer de ir lá e fazer um almoço gostoso. Se meu marido não estava, às vezes eu passava na padaria, pegava um galeto e comia com pão e era aquilo. Porque eu queria otimizar meu tempo. Eu queria gastar tempo, porque eu achava que o tempo que eu não estava trabalhando era perda de tempo. E aí eu vi que eu inverti um pouquinho na época porque eu trabalhava num banco antes de empreender. E eu saí do banco para poder ficar mais perto da minha filha. A intenção inicial era sair do banco para ficar mais perto da minha filha. Só que quando eu percebi, eu estava deixando a minha filha assistir televisão o dia inteiro para poder trabalhar. Então eu só não estava distante dela de corpo, mas a minha alma não estava ali. A minha alma não estava ali. Então eu deixava ela, né, a tarde inteirinha assistindo televisão para que eu pudesse ter tempo, sossego para trabalhar. E aí foi quando a gente precisa, às vezes, viver algumas coisas assim para poder também criar referência para que outras pessoas não vivam, né? Sim. Eu falo que até os nossos erros Deus usa para poder conduzir pessoas de uma forma diferente do que a nossa, né? Legal. E tem um ponto que é interessante trazer, que hoje a maioria das tuas clientes, né, das tuas mentoradas, são mulheres que têm sucesso financeiro. Já construíram grandes negócios, já têm, às vezes, até maturidade de idade, né? E aí elas vão para você, né, na tua mentoria, para encontrar algo diferente. E eu acho que é interessante trazer esse ponto, porque muitas vezes a gente fala sobre o sucesso e vem já a figura da questão financeira, né, na nossa cabeça. E como que tu vê esse outro lado, com experiências que tu tem com as tuas mentoradas, enfim? Eu recebi muitas mulheres já que tinham condições financeiras ótimas, negócios bem estruturados, mas que elas estavam tão presas naquilo, sem conseguir ficar feliz com o que tinha construído, porque ao mesmo tempo a gente sabe que quando a gente deixa algo para trás vem uma culpa, né, Mayara? Uma culpa ocupa o nosso pensamento. Então a gente entende que quando a gente está muito focada só em trabalho, muitas coisas acabam ficando para trás e essa culpa também elas acabam carregando. Então muitas chegavam para mim já com condição muito boa, a gente melhorava a marca, trabalhava em cima disso, fazia com que melhorasse ainda mais. Só que uma coisa que foi interessante, que depois dos
Ao longo do tempo eu percebi que o maior crescimento delas não era financeiro, era um crescimento de alma mesmo, sabe? Era uma capacidade de conseguir olhar mais para Deus, olhar mais para si mesma, ter um mais equilíbrio um pouco, olhar mais para dentro de casa, olhar mais para o seu próprio casamento. Porque muitas estavam tão focadas assim que já chegaram com a energia completa. Daí quando elas chegam assim, a gente vai trabalhando aquilo, mas eu consegui trazer frear elas um pouquinho nesse lado para que elas olhassem para aquilo que é importante e principal. Então, por fim, eu vendia branding, mas o maior resultado era na alma, não era nem o financeiro, sabe? O financeiro vinha por acréscimo, porque quando a mulher tá bem, ela também fatura mais. Muitas vezes a gente pensa que quanto mais a gente trabalha, mais a gente fatura, mas não, quanto melhor a gente se sente, mais a gente fatura. Uhum. Isso é fato, e a equipe também sente muito isso, né? Muito. Esse equilíbrio que a mulher carrega consigo, né? Legal. E outro ponto também, que muitas vezes quando a gente começa a crescer, né? Tamo lá, vamos abrir uma empresa, aí, beleza, o marido tá comprado na ideia. Digamos que a pessoa seja casada, né? A mulher seja casada. Ele tá comprado na ideia, começa tal, não sei o quê, e obviamente no começo toda a empresa, né, é tipo um recém-nascido, a gente precisa dar uma atenção muito maior para a empresa por motivos óbvios, né, a gente tem que chutar, cabecear e fazer o gol, faz financeiro, vende, faz stories e vai fazendo tudo junto ao mesmo tempo. Mas chega um momento que precisa parar e ver o que tá fazendo da vida, porque se continuar assim para sempre, não vai dar certo. E existem muitas vezes, e isso acontece com mulheres e com homens também, né? Que no meio do caminho, e claro que o mundo ele vai nos movimentando para a gente acelerar o tempo todo. E a gente, mesmo aceleradas, e nós somos, né? A gente até se sente um pouco para trás, porque a gente vê muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e eu não tô fazendo como eu deveria, enfim. Não sei tu, mas isso acontece comigo. Às vezes eu penso assim. E aí, nesse meio do caminho que a gente tá ali acelerada e crescendo e vendo as coisas acontecerem, a gente não aprecia o que a gente está fazendo e às vezes a gente perde pessoas importantes no meio desse caminho e não é difícil acontecer divórcio ou outras coisas no meio do caminho ali porque a pessoa se perdeu, né? E como que tu vê essa questão? Porque muito fala assim, quando a gente pensa, né, na mulher sábia ou nessa construção mental de que fazem, né, da mulher do lar, ou que é mais voltada para casa. Muitas vezes a construção mental ela é ou 8, que ela é extremamente para frente, masculina e tal, ou é 80, de que ela é bela, recatada e do lar, né? Bem isso. E aí teve uma vez que tu trouxe uma percepção que, olha, eu sendo cristã há muito tempo nunca tinha parado para pensar sobre a mulher... que agora até esqueci o nome, mas que a Bíblia diz ali de Provérbios 31, onde fala, né, de que ela nunca fica parada. Exato. Quer trazer um pouquinho dessa tua visão sobre isso? Com certeza, eu gosto muito de falar sobre isso. Se a gente pegar a mulher virtuosa de Provérbios, ela não tem tempo ocioso nenhum. É zero, porque ela é a primeira a acordar, ela é a última a dormir. Ela pensa na roupa do marido, ela pensa na roupa dos filhos. Ninguém na casa dela come mal, porque ela se preocupa com isso. Ela dá ordem para as suas subordinadas, ela compra uma vinha, então ela negocia também. Ela não é só uma mulher troféu, uma esposa troféu, que estava lá esperando o marido chegar em casa para dar muito amor e carinho para ele. Depois da sua aula de pilates? Exato. É 3 horas da tarde tomar um café com roupa de pilates. Não, ela era uma mulher que ela não tinha preguiça na vida. Ela fazia muito. E nós somos mulheres que também fazemos muito. Muitas vezes o problema está em que a gente acha que ter 2 funções é sobrecarga. Quando, na verdade, quando a gente olha com amor para ambas, a gente consegue tratar ambas com carinho. Então, eu falo que muitas vezes a gente tá trabalhando, saiu de casa, quando chega em casa tá cansado. Por exemplo, quando eu venho de uma imersão, né, que passei 2 dias longe, eu tô acabada, né? O meu único desejo é deitar na cama e dormir. Mas eu chego em casa e eu tenho 2 pequenininhos que vêm pular no meu pescoço e eles querem tirar toda a saudade que eles estavam daqueles 2 dias. Então eu preciso ir lá e renovar as minhas forças e olhar para aquilo com amor. A palavra fala muito, né, sobre os olhos do coração. O que são os olhos do coração? É a nossa mente? É o nosso pensamento? O que a gente está pensando? Então, se a gente olhar para aquilo como um peso, vai ser sempre um peso.
Agora, se eu olhar para aquilo com amor e apreciar com gratidão, aquilo vai se transformar em um presente chegar em casa e receber os dois correndo. Se eu tivesse com um olhar só no trabalho e eu não estivesse olhando com amor para minha casa, ia ser um peso chegar em casa e pensar, eu ainda tenho que brincar com eles. Então, muito vai da forma como a gente enxerga. Falo que quando a gente muda a nossa mentalidade, a gente vive o extraordinário com a mesma vida de antes. Porque é uma nova lente. É uma nova lente. Né? Exatamente. E outra coisa que é importante trazer também é sobre estar inteiro no momento. Que nem tu comentou antes, né? Então, tu estava em casa com a tua filha, mas não estava inteira com ela naquele momento. Botava na televisão e tu ia fazer os teus afazeres até de casa, né? Sim. Colocar roupa para lavar, passar roupa, fazer comida, enfim, que é o trabalho infinito, né? Mas tem muitas vezes, né? Até a gente trago aqui um questionamento, né? Às vezes a mulher, ela tá em casa, mas ela passa menos tempo de qualidade do que uma mulher que trabalha fora e que tá inteira quando de fato o filho está em casa. Exato. Né? Isso acontece para tudo. E eu vejo que hoje em dia essa geração ansiosa, e o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Então a gente tá aqui, daí já tá pensando no que tem que fazer lá, daí quando tá lá tá pensando em fazer aqui, e nunca tá inteiro e satisfeito com o que tem no momento. E quando a gente se entrelaça com a realidade, né, com o que estamos vivendo, isso ajuda a resolver problemas, ajuda a aproveitar o que temos, a reclamar menos, a ser mais grato, né? Então dá uma nova lente, de fato, para a nossa vida, né? Exato. Eu falo que o inimigo, o tempo todo ele quer nos tirar a graça do agora. Isso vem nas comparações da rede social, né? A gente olha ali, a gente se compara com aquela vida. Muitas vezes eu estou comparando o meu bastidor com a vida e com o palco do outro. Né? Então, porque hoje eu tô aqui lavando louça, assistindo os stories da pessoa que tá viajando para Maragogi, porque hoje eu tô aqui fazendo algo, passando roupa, que é algo que eu não gosto tanto de fazer, e eu tô vendo a outra pessoa que tá palestrando naquele dia, mas logo, logo eu estou em um outro momento e eu sei que a outra pessoa tem. Só que na rede social a gente gera uma visão de que só existe bônus, de que as vidas são perfeitas, de que as vidas são ótimas, e a gente esquece de trazer essas outras vidas para a realidade, para entender que eles também são seres humanos e eles enfrentam também dificuldades. E é legal que a gente consegue trazer muito essa questão, porque nós atendemos mulheres bem-sucedidas financeiramente, atendo empresas de diversos segmentos e toda empresa tem problema. Exato. Toda empresa, se for esperar assim, o mundo ficar perfeito, para daí eu me posicionar, o mundo ficar, a minha família estar completamente sem problemas, para daí eu trazer alguma coisa. Se eu esperar a minha empresa não, agora vai estar 100% organizado, tu nunca vai fazer. Também tem esse lado, porque geralmente a gente se compara com o lado perfeito, mas para quem é perfeccionista, também tem um lado de esperar estar perfeito para fazer alguma coisa. E trava, né? E trava. E trava pra vida, fica com sonhos guardados aqui, porque não vai fazendo aos poucos. E é muito assim sobre a gente também honrar o pequeno passo que a gente dá. Então, quando eu sei que eu quero chegar em tal lugar, mas muitas vezes o meu olhar tá demais naquele lugar. E eu preciso olhar também para onde eu tô, honrar o que eu já vivo, honrar o que eu já tenho, cuidar daquilo, cuidar da minha família, da família que eu já tenho. Porque senão eu corro o risco de chegar num foco só de querer sucesso, sucesso, sucesso. E eu tenho uma frase que eu gosto muito que fala assim, busque, corra atrás das coisas, mas não perca as mais importantes pelo caminho. Porque o risco é muito grande da gente perder coisas pelo caminho, perder pessoas pelo caminho, perder saúde pelo caminho, perder a proximidade com Deus pelo caminho. Porque eu vou deixando tudo em segundo plano, vou colocando o trabalho como sendo o principal da minha vida. E eu falo isso porque eu sou uma ex-workaholic. Né? Eu já fui a pessoa que trabalhava até 1h da manhã. Eu achava bonito, postava no stories. Fácil, né? Workaholic, amo o que eu faço. Né? Amava o que fazia, continuo amando o que eu faço, mas hoje eu coloco aquilo no próprio lugar. Cada coisa tem seu lugar, cada coisa tem que ter seu tempo. E eu não vou invadir, né? Porque a gente sabe o quanto tem momentos da Angelina, quando foi o Dom já era um pouco diferente, mas tem momentos da Angelina que eu não me lembro. Porque eu sei que naquele momento eu não botei ela como sendo a mais importante. Eu cuidava e fazia tudo que ela precisava, né? Tinha todo esse cuidado. Mas não era olho no olho. Porque o meu olho estava no trabalho. E aí a gente precisa cuidar dessa linha que existe e que a gente não deve ultrapassar, de colocar o trabalho como um rei da nossa vida. Sobre o sucesso, eu falo que o sucesso ele não tem um fim em si.
Então, se eu ficar só desejando o próximo passo, sempre vai existir um próximo passo. Nunca vai acabar. Não tem uma linha de chegada. Não tem, não tem. Se eu olhar hoje para uma cidade, eu quero morar nessa cidade, daqui a pouco tem outra cidade melhor, existe outra melhor. Sempre vai ter um próximo nível. Então, se eu não honrar o que eu estou vivendo agora, é muito importante eu entender que esse tempo em que eu busco pelo próximo nível se chama vida. Se chama vida. E se eu não Isso aproveitar... sim tem um fim. Isso, exato. Esse tempo é contado. Então, se eu não olhar e honrar aquele momento que eu estou vivendo agora só com os meus olhos no futuro, quando eu vi, a vida passou, sabe? Posso até ter alcançado coisas, mas elas não vão alegrar meu coração, porque se a minha alegria estiver baseada em coisas, ou em situações, ou em sucesso, eu nunca vou ter alegria, porque sempre vai ter um próximo passo. Perfeito. Eu até brinco com o pessoal que trabalha aqui, quando eu e o Giovanni a gente comprou o nosso primeiro carro, um Gol 1.6, a gente comprou na OLX. Olha. Aí, fomos até lá, Araquari era o lugar, a gente foi lá e a gente comprou. Depois a gente comprou outros carros bem melhores, mas a alegria do primeiro era diferente. Porque aí depois tu entra num ciclo, num flow de que, é mais uma conquista, beleza, mas esse primeiro, ele tem um gostinho diferente, né? De uma conquista assim de que, tô conseguindo, né? A gente tá conseguindo. Tu trouxe sobre a questão do equilíbrio, sobre ser mãe, mas e as mulheres que elas não têm uma família? Como que elas podem encontrar esse sucesso? Entendo. Porque eu acredito, né, grande parte das mulheres que hoje ainda não têm uma família, mas lá na frente desejam ter também, né? E aí a gente não pode cair na cilada também de, já que eu não tenho hoje uma família, eu vou ocupar meu tempo todo para trabalhar. Vou ocupar meu tempo todo para isso. Eu preciso cuidar da minha vida e de todos os pontos da minha vida para que eu seja uma mulher interessante. Para que eu seja uma mulher interessante e que para minha vida seja interessante. Para que a minha vida seja interessante. Então eu preciso fazer coisas que eu gosto de fazer. Eu preciso ter o meu tempo com Deus ou com o que a pessoa acredita de fato. Eu preciso ter um tempo de cuidar de mim mesma. Eu preciso ter um tempo social, né? E eu preciso também desse trabalho. Então, o mesmo equilíbrio, só que a pessoa, como a gente brincou, às vezes essa pessoa tem mais horas de vida do que a mãe. A mãe que tem a casa, que tem o esposo, né? Porque tem funções a mais. Mas ela também precisa saber dividir o seu próprio tempo. Eu acredito que sucesso é a gente saber se dividir, saber dar o nosso percentual para aquilo que mais precisa naquele momento, mas sem deixar que algo cresça mais do que o restante, né? Existe uma ordem que a gente precisa respeitar, né? E que na minha vida eu não respeitava, mas que hoje eu coloquei como base. Já teve uma fase em que o trabalho era o primeiro, né? Que eu acordava pensando em trabalho, dormia pensando em trabalho, olhava o Instagram o tempo todo para ver se tinha mais notificação, porque a cabeça estava só no trabalho. Mas hoje existe uma ordem que a gente não pode pular, né? Porque se a gente pular, a gente vai sentir ali na frente o ônus disso, né? Para mim a ordem é Deus, é família e aí vem trabalho, né? E a gente tem a saúde aqui no meio também que a gente precisa cuidar muito, né? Que eu digo que a saúde ainda deve vir antes do nosso trabalho. Porque o trabalho, ele é uma forma que ele nos dignifica muito. Só que muitas vezes a gente está colocando o trabalho num lugar que é mais que o trabalho, ele é muito sedutor. E assim, eu tenho lugar de fala completo, que eu amo trabalhar, né? Mas ele é muito sedutor porque a gente vê resultado. Sim. A gente vê resultado, né? Então, a gente vê resultado no próprio trabalho que a gente faz, né? No vídeo que eu editei, na campanha que a gente fez, na satisfação do cliente, a gente vê resultado. A gente vê resultado financeiro, vai entrando dinheiro, a gente vê resultado ampliando a equipe, só que a maternidade, a família, o resultado, ele não é assim. Isso. Às vezes tu se dedica, eu faço um super bolo com todo o meu coração e amor, mas a culinária não é o meu dom. E aí eu vou lá, me dedico e tal, daí a Alice come, a mamãe do papai é melhor. Né? Então o resultado, ele é diferente. Então por isso que o trabalho é muito fácil. Sim. É muito fácil. Quando a gente se vê, passou a infância, né? E eu sempre penso assim, a infância eu não posso negligenciar. Porque são 2 anos ali que é a primeira infância, depois 7 anos, né? Onde se forma a personalidade. Onde forma a personalidade, que é extremamente importante. E o que eu tenho feito nesse período? Só que ao mesmo tempo, eu, Maiara, não me vejo em casa.
E aí, o momento da minha empresa também não dá para eu trabalhar meio período e outro meio período, né? Então, acho que é muito importante também a gente ter a sabedoria para com quem nós deixamos os nossos filhos, né? Quem tem feito a educação, porque querendo ou não, a educação requer tempo, né? E a gente está durante o dia trabalhando. E com quem que a gente está deixando a educação neste momento dos nossos filhos, né? Isso foi algo que eu e o Giovanni, a gente refletiu muito esse ano, né? Então, a rede de apoio para quem, né, empreende, quem trabalha, enfim, ela é fundamental. Eu não faria o que eu faço se eu não tivesse ajuda, né? Da minha família, ou da escola, ou, bateu uma gravação aqui, oi, tudo bem? Help! Então, acho que é importante também toda essa relação que foi criada antes, depois que vem os filhos, ela se consolida, porque o filho ele cria um peso, vamos dizer assim, uma pedra, sim, né? Ou ele cria um peso que ajuda a consolidar, ou ele cria um peso que ajuda a afundar. Isso vai para o casamento. Se o casamento não está fortalecido, não vai ser os filhos que vai salvar o teu casamento, né? Porque daí mesmo que vai empenar, né? Exatamente. Agora, se tu não tem uma boa relação com a tua mãe, com irmão, enfim, e precisar de uma ajuda com os filhos, isso vai virar moeda de troca depois, né? Eu te ajudei, agora também preciso de ajuda. Mas quando isso é feito com coração, e tudo tá no porquê das coisas, né? Porque isso no fim, todos esses movimentos de socialização, de ajuda, enfim, como a ajuda com os filhos, né? Se eu faço isso de bom coração, não é peso, que nem tu comentou antes. Mas depois, se eu faço pensando numa troca, vira um peso. Exato. Né? Mas a atitude de ajudar é a mesma, mas a intenção não é, né? E aí eu também trago aqui uma situação sobre a gravidez. Tu tem 2 filhos, assim como eu, mais ou menos a mesma idade, né? Parecidinho. Parecidinho, uma menina e um menino também. E aí tem o momento da gravidez, que é um momento desesperador. Vamos ser sinceros aqui, eu vou dizer. Sabe como vai ser os próximos passos, né? A gente se planeja, mas assim, o planejado no fim não acontece. Tu enjoa no dia, sente muito sono, tem uma série de coisas fisiológicas que acontecem. Mas o que eu queria trazer aqui pelo menos aqui pra mim, né? Quando eu criei a MyLab ela veio para servir a minha família. Isso. E eu construí tudo isso aqui grávida, né? Que foi bem desesperador. Eram momentos de angústia, choro, e no outro de alegria e vou dominar o mundo, que não tem para ninguém, né? Mas o que eu quero trazer é que o cliente que ele entendeu este momento de que eu estava grávida e de que é um momento que vai passar, não vai ser eterno, não vai ser para sempre. Ele é o cliente que ele virou fiel e que o que eu coloquei ordem, que era o que tu estava dizendo antes, de colocar ordem nas coisas, de que não, eu não trabalho 24 horas, eu não vendo a minha alma para o meu CNPJ. Esse cliente que entende essa ordem, ele fica. Mas o que não fica, tá tudo bem, no meu ver. Tem outras pessoas que estão dispostas a vender a alma e tá tudo certo. Sim. Mas o cliente que fica, ele entra nessa rotina e ele tem identificação com o que a gente vende. Então hoje tu se posiciona dessa forma, nessa fluidez, nesse equilíbrio. E as clientes que vêm para ti são nesse flow, dessa ideia. Vezes, quando elas chegam, elas ainda não sabem como ter leveza nessa doideira toda, né? Como que tá tão cansada, tão sobrecarregada, porque muitas mulheres também trouxeram o próprio empreender, ele pode trazer para a mulher uma energia masculina muito alta também, né? Então ela toma frente das coisas, ela carrega os pesos, ela, sabe, tem que tomar decisões. O empreender traz um pouco disso para nós. Tem que ser. Tem que ser. A gente precisa desse lado. Se a gente não fizer, ninguém faz, né? Exato. E aí a gente precisa saber deixar a empreendedora fora da porta de casa quando a gente entra, para conseguir lá dentro ser uma mãe, ser mais feminina, ser uma boa esposa. Porque às vezes a gente quer repetir o padrão do que a gente fez lá na empresa, a gente quer repetir dentro de casa. Ou seja, lá eu tive que delegar para os meus colaboradores. Cheguei em casa, eu quero delegar para o meu marido. Né? Lá eu tive que tomar as decisões, tive que tomar a frente. Cheguei em casa, eu vou tomar a frente do meu marido. Né? Lá eu tive que silenciar certas coisas. Vou chegar em casa, eu vou silenciar meus filhos. Muitas vezes a mesma força que eu tive que usar lá no meu lado empreendedor, eu levo lá para dentro de casa.
E ali eu preciso praticamente trocar minha personalidade, sabe? Trocar de roupa quando eu entro dentro de casa, para que ali você possa se permitir ser cuidada. Porque muitas mulheres reclamam que às vezes os homens não tomam uma postura, não tomam a frente, né? Eu recebo muita mulher, assim, que tem essa reclamação, essa dor, né? De não ter um homem que lidera. Mas quando a gente vai ver no fundo, todas elas lideram. Então, Ela não dá espaço. Não dá. Eu falo que existe a lei de Newton, que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço, né? Então só tem lugar para um líder dentro da casa. E a mulher, ela tem muita força dentro de si. Quando ela ocupa esse lugar, o homem recua. Recua para não brigar, recua para não contrariar, recua para não frustrar. A intenção dele também é boa, no fim das contas. Só que ele deixa de ocupar um espaço e a mulher ocupa. E aí ela está ocupando um lugar de alguém que empreende, de alguém que é mãe, de alguém que é esposa e de alguém que toma as decisões também dentro da própria casa. Então ela saiu de empreendedora no trabalho e ela começou a empreender dentro de casa. E quando em casa quando esse lugar é do marido, quando a gente permite também que ele ocupe esse lugar, porque a gente tem que dar esse espaço, ele ocupa esse lugar e a gente encontra um lugar de refúgio, um lugar de leveza. Só que eu gosto muito de falar que não é uma troca que acontece tão automática. Eu era a mulher que roçava grama. Eu via grama alta, eu pensava, não vou esperar aquela grama alta, eu ia lá, botava a minha galocha, botava a Angelina pra dormir, botava a minha galocha e ia roçar grama. Porque eu queria ver aquela grama roçada. E aí, quando eu parei de roçar grama? Quando eu decidi que eu não ia mais roçar grama, que então, né? Isso não é sobre grama, né? Sim, mas nesse exemplo... que é um trabalho que não era pra ser teu, né? Não era pra ser meu, não era pra ser meu, e que eu fazia porque eu liderava. Eu fazia porque eu tomava frente, eu fazia porque eu não dava espaço, eu fazia porque eu não pedia. Uhum. E aí na minha cabeça tinha que ler toda a minha mente, ter certeza absoluta de que horário e que data que eu queria que roçasse, em que altura que queria que roçasse. Então, quando eu parei de roçar a grama ficou alta. Então a gente precisa entender que quando eu deixo um pouco essa liderança masculina dentro da minha casa de lado e eu paro de fazer certas coisas, esse espaço vai ficar vazio por um tempo. E é nesse tempo que eu preciso ter sabedoria para continuar sendo mansa, humilde de coração, continuar tendo tranquilidade em mim, para aí eu permitir que o outro ocupe. O outro não vai ocupar porque eu tô mandando ele ocupar. Ele vai ocupar quando ele vê que tá vazio, e aí ele vai tomar essa postura de ocupar. Só que se eu ficar aquela mulher que buzina, tem que ser do meu jeito, no meu tempo, quando eu quero. Aí esse lugar é ocupado por ódio, na força da raiva, e aí o conflito só cresce. Que daí vira uma competição, né? Exato. Eu brinco, eu falo dentro do Tempo de Florir, dentro dos treinamentos, eu falo assim que quando a gente plantava alface, eu queria que plantava alface no lugar que eu queria que plantasse alface. A gente tem uma horta lá, tem vários espaços, e eu ia lá meter meu bedelho, quando ele resolvia que ele queria plantar um legume pra gente, alface e tal, e eu ia lá e falava que eu queria que plantasse aqui, 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 aqui. E por fim, o que acontecia? Ele me perguntava aonde eu planto alface. Daí ficava nervosa que ele perguntava. Aí você vai, meu Deus, não sabe onde tem que plantar o alface. Por quê? Porque eu falava onde tinha que ser. E quando eu comecei a dizer, planta onde tu achar melhor, né? Tu sabe, né? Tipo, eu não chegava, tu sabe onde tem que plantar. Não era com arrogância, mas entender que o lugar da arrogância era meu antes, né? E a gente, casamento só é leve com humildade. Empresa só é leve com humildade. A vida só é leve com humildade. Quando eu entendo que não é o meu jeito que tá certo. Não existe só o meu jeito. Não existe. É uma ilusão pensar isso. E aí a gente quer controlar tudo para que as coisas sejam da nossa forma, que o outro... Muitas vezes a gente, falando em casamento aqui, que a gente entrou um pouco nesse lado, muitas vezes eu quero que meu marido seja um Letício. Entende? Uma versão masculina de mim mesma. Mas não, ele é outra pessoa, com outra personalidade, com outros gostos. E eu vou falar uma coisa, quando eu comecei a prestar atenção, a ser mais humilde e a ouvir o que meu marido tinha para falar, eu comecei a perceber o tanto de sabedoria que ele tinha. Porque até ali eu achei que só eu era sábio. Eu era a pessoa que sabia. Quando eu baixei a minha bola, quando eu comecei a assim, trazer mais humildade para mim, tirar a arrogância que tinha em mim, e eu não me achava orgulhosa, eu não me achava arrogante. Um dia a gente foi num treinamento de inteligência emocional e chegou no ponto do orgulho. E eu pensei, essa página eu posso virar? Acho que eu vou no banheiro agora, porque eu não preciso dessa parte. E eu realmente achava que eu não precisava dessa parte. Só que, gente, quando eu comecei eu gabaritei os itens. E aquilo mexeu muito comigo, sabe? Eu pensei, nossa, eu realmente preciso sair desse lugar de Deus dentro da minha casa.
Porque às vezes a gente ocupa esse lugar sem nem Sem perceber. Porque é por bem. Uhum. A gente quer a ordem das coisas, a gente quer que as coisas fluam, a gente se vê na obrigação, é um Se não senso tem de ninguém fazendo, responsabilidade. tu vai ali fazer, né? Exato, é um senso de responsabilidade que a gente tem, de saber que tem que ser feito. Só que aí a gente ocupa um espaço que não é nosso, né? Uhum. E aí isso tudo é peso. Sempre que a gente tá num lugar que não é nosso, que não é a nossa energia que deveria estar ali, isso traz peso pra gente. Né? Aí eu começo a desapaixonar do que eu deveria fazer e me apaixonar pelo que eu não deveria fazer. E aí eu inverto totalmente a ordem. E às vezes eu tenho um homem banana, sem saber por quê. Né? Mas é só por uma inversão de valores. Quando cada um tá no seu lugar, a gente consegue encontrar essa leveza, sabe? E eu vejo que a mulher, ela tem muito a questão de orquestrar, né? Eu vejo aqui em casa, quando eu tô doente ou quando eu não tô muito bem, vira os 3 integrantes, até a baunilha, os 4 ali, parece que nada flui. Uhum. E quando eu tô bem, tá tudo certo. Exato. Até o Giovanni fala, por favor, não fica doente, não dá dor de cabeça, qualquer outra coisa, porque senão é difícil, né? Eles orquestrarem essa parte. E isso também trazendo para a empresa, né? Eu tinha muito essa questão assim do delegar, era muito difícil para mim. Muito difícil, porque começou com urgência, né? Eu fazia tudo, né? Aí, de repente, eu vi que eu não tinha tempo para fazer tudo, né? E daí eu pensei, não, eu preciso contratar alguém. Mas como é que eu vou delegar o meu jeito? Como é que eu delego a criatividade? Como é que eu entrego isso para alguém? E se eu ensinar? E essa pessoa virar meu concorrente? Como é que fica? E um monte de questionamentos que depois, daí eu sentei e pedi ajuda para algumas pessoas, e é engraçado que quando a gente vê algum curso, alguma mentoria, ou alguma coisa assim, daí a pessoa fala, não, é porque assim, ó, eu fiz de tal jeito. Daí eu ficava assim, não, é porque tu não tá entendendo, meu negócio é diferente, é que o meu negócio é criatividade. Daí ela falava, não, mas indústria eu fazia assim, ó, e é desse jeito. Aí o meu marido, ele liderava, né, umas 50 pessoas no trabalho dele e ele me falava assim, ô Mayara, faz assim. Eu falava pra ele, não, é porque tu não tá entendendo, meu setor é serviço, o teu é indústria. São coisas diferentes. Aí tá, eu comprei uma mentoria, né, de serviço, de como delegar, né, as coisas e criar o processo. A primeira coisa, na primeira aula que a mentora me falou foi assim, o erro de todo mundo é achar que o negócio dele é específico e que só a solução do mundo, né, não existe. Ninguém nunca estudou o que tu tá precisando. Porque o teu negócio é específico, aí tu compra uma mentoria para escutar o quê? Uma coisa que tá todo mundo te falando, mas tu fica, não, é porque o meu negócio, assim, ó, tu não tá entendendo. Porque a gente não conseguiu imaginar isso aplicado, Exatamente. Né? E aí eu comecei a fazer o que o meu marido, daí depois eu contei para ele disse, bem feito. Ele falou assim, ainda bem, daí tem que pagar para escutar, né? Porque eu aqui não adianta. Aí quando eu cheguei lá, comecei a delegar, comecei a dar liberdade para as pessoas mostrarem o que elas fazem. Hoje eu fui apresentar um projeto que eu não movi um dedo, eu só fui lá apresentar. E eu pensei assim, eu nunca faria desse jeito. Eu faria pior, né? E aí as pessoas, elas têm, e é muito, muito egoísmo, né? Cria divisão, porque tu não multiplica talentos, não dá liberdade para as outras pessoas agirem porque tu acha que só tu faz. E aí ainda pior, tem muita gente que até delega, mas fica microgerenciando, que é o tal do mandar roçar grama, e daí depois fica lá, mas tu não tá fazendo do jeito que eu quero, mas não sei o quê. Então esse microgerenciar não vai dar liberdade pro teu negócio. Se a pessoa quer crescer, não é desse jeito. Bem isso. Né? Bem isso. E a gente precisa entender que quando eu tenho mais pessoas envolvidas, precisa de um nível de confiança. Né? E eu preciso confiar. A sobrecarga, ela vem de uma falta de confiança nas pessoas, no fluir das coisas, né? A gente fala, por exemplo, tem uma promessa de Deus que fala, né? Que a gente consagra os teus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. E eu penso, tá, mas como é que vão ser sucedidos se não é a minha mão fazendo? Né? Porque eu preciso entender e confiar que vai existir esse fluir, confiar que as coisas vão dar certo, porque se a minha mente ela tá jogando uma informação para dentro de mim e para fora de mim também, de que aquilo não vai dar certo, é claro que não vai dar certo. Não vai dar. Né? A palavra fala também que assim como o homem pensa, ele é. Então quando eu trago algo, por isso que quebrar esse orgulho é tão importante, porque muitas vezes a gente acha isso só
por orgulho também, né? A gente pensa que é só o nosso jeito que é bom. Geralmente o orgulhoso não se acha orgulhoso. Exato. Assim como o teimoso não se acha teimoso. Exato. E o orgulho foi o primeiro pecado, né? Exato. Foi por causa dele, né? Por querer ser tão bom quanto Deus que o ser humano caiu. Estamos todos aí, né? Aqui. Graças a Deus que Jesus veio e salvou a gente. Mas senão a gente estaria caído também. E por isso que a gente tem tudo isso dentro de nós. Nós temos todos esses pecados dentro de nós. E é um vigiar e orar diário. Eu falo que muitas vezes dentro do meu trabalho, sabe, quando eu sou apaixonada pelo que eu faço também. Então é muito fácil de perder a mão. É muito fácil de eu ir demais. Porque, como tu falou antes, no trabalho a gente tem um reconhecimento, a gente vê frutos, né? E muitas vezes em casa eu vou passar a roupa mais uma vez. Ou eu vou lavar aquela louça mais uma vez. Ou eu vou trocar aquela fralda mais uma vez. Nunca termina. Nunca termina, é infinito. Então, se eu não colocar com os meus olhos propósito naquilo que eu tô fazendo, o reconhecimento do outro não é o que vai me sustentar, né? E nunca vai ser. E aí no trabalho, o reconhecimento ele sustenta. Até a primeira página. Isso. Porque tu, como prova, né? Senão tu não teria clientes. Depois que a pessoa vai buscando reconhecimento e vê que isso não sacia, ela precisa encontrar um porquê do que ela faz. Exato. E geralmente o porquê, não sei qual que é a tua opinião sobre isso, mas eu vejo muito de que não é, assim, uma voz que vem, ou uma frase que aparece, ou alguma coisa, mas não, a gente vai encontrando pequenos significados e atribuindo significado àquilo que a gente faz. Exato. Conforme a gente vê a transformação do cliente, tu consegue perceber o propósito daquilo. Muitas vezes quando a gente cria inicialmente uma marca, o propósito na cabeça da pessoa é mas se ela vai desenvolvendo essa marca ao longo dos anos, muitas vezes ela percebe que é diferente, porque o resultado que foi gerado é diferente, porque o que foi criado ali é diferente. Então existe por isso que existe o branding e o rebranding, né? Por isso que a gente faz o branding no começo, cria, depois muitas vezes, preciso de uma mudança aqui. E todo mundo já passou por essa fase, agora eu quero mudar. Quero mudar a forma, quero mudar a comunicação, quero mudar o posicionamento. Por quê? Porque começou a fazer sentido de outra forma. Né? E a gente começou a encontrar esse porquê no meio do caminho. Então e eu falo muito assim também, o porquê ele está naquilo que a gente dá atenção. Porque se a minha atenção, se o meu desejo é só números, eu não consigo prestar atenção no porquê real. Então se eu não tenho números, eu não tenho porquê? Isso vai lá para a vida da mulher também. Muitas mulheres começaram a medir o seu valor através do tanto que produzem. De dinheiro, de volume. Muitas pessoas colocaram o seu valor no tanto que produzem, no seu dinheiro, e não no ser, simplesmente no ser. Né? E, gente, é muito fácil a gente perder a mão, porque o valor financeiro, o reconhecimento, o sucesso, eles são muito atraentes. Muito atraentes. E eles são uma bênção também, só que eles são um acréscimo. Eles são um acréscimo de uns princípios bem respeitados. Né? Então, se uma empresa ela respeita bem esses princípios, se ela tem isso muito claro dentro dela, ela não vai, como tu falou antes, vender a alma por causa de trabalho. Ela não vai se perder no meio do caminho. Né? Princípios têm esse nome porque eles precisam vir primeiro, né? Sim. Porque eles são a base, eles vêm primeiro. O princípio vem primeiro. Então, se eu não honrar isso aqui primeiro, como sendo o meu primeiro filtro, o restante também não vai ser levado em consideração. Então, e a gente consegue ter uma vida muito melhor, muito mais fluida quando eu estruturo princípios. Por exemplo, um princípio é só trabalhar a partir de tal hora quando realmente for muito necessário. E aí, então, a família vai entender que é muito necessário e ok, existe essa compreensão. Eu vou dar um exemplo aqui. Teve a fase em que eu mais trabalhei, em que eu trabalhava bem workaholic, trabalhava até 1h da manhã, acordava cedo, arrumava as crianças, levava eles para a escola, então eu trabalhava de manhã, à tarde, nos momentos em que eu podia eu trabalhava também, ficava com eles, mas trabalhava, e aí à noite, depois que eles dormiam, eu ia até tarde, bem tarde, trabalhando. Quando estava acordada, estava trabalhando? Estava trabalhando, estava respirando trabalho. Né? Não conseguia tirar tempo para ler um versículo da Bíblia naquele dia, mas trabalhando eu tinha muito tempo livre. E acompanhar também todos os stories das pessoas, eu tinha tudo check, né? Já tinha curtido tudo, acompanhado tudo. Então, aí eu comecei a ver onde é que estava indo o meu tempo. Porque se eu tenho princípios,
E se tem algo que teria que vir primeiro e que não estava vindo, que era a atenção, um pouco de mais carinho para os meus filhos, que era um tempo maior com Deus, se aquilo não estava vindo, aquilo não era um princípio de verdade. Aquilo era só uma farsa, eu falava que aquilo era um princípio, mas na verdade ele não era. E o que acontecia? Sobrecarga, insatisfação, desejo cada vez maior por sucesso. Então eu estava sendo aqui muito seduzida para esse mundo de sucesso, né? E aí eu precisei acordar. Isso tudo aconteceu no momento em que o meu marido também viajava muito. Então, como ele estava fora trabalhando, eu também trabalhava igual, né? Eu achava que eu tinha que trabalhar tanto quanto ele. Até fazia uma compensação inconsciente ali Exato, porque eu pensava, né? Coitado. Coitado, tá lá dormindo no caminhão muitas vezes, trabalhando, né? Então eu também preciso dar meus pulos aqui. Porque a gente é jovem, a gente ainda tá numa fase de construção de vida, de adquirir nossas coisas e tudo mais. Mas eu preciso trazer aqui um ponto de equilíbrio para essa casa. Porque senão as crianças vão crescendo meio doidos por trabalho e nenhum dos dois olha bem nos olhos delas. E aí foi quando a gente reestruturou um pouco da rotina da nossa casa. Aí a gente botou princípios. Aí a gente estabeleceu princípios. E esses princípios começaram a ser mais respeitados. Que era sobre tempo de trabalho, sobre tempo de uso do celular, sobre palavra, né? Sobre ter um tempo com Deus, sobre a gente ter um tempo nosso juntos também. A gente estruturou regras mesmo, Colocou ordem. E aí o que era princípio começou a ser respeitado de fato. Essa parte de colocar ordem é muito importante. Porque se a gente só vai vivendo, uma que tu não sabe onde tu vai parar. E quando chegar lá, muito provavelmente não vai estar satisfeito com aquilo que construiu. Você nem sabe que chegou. Assim, só vai vivendo, né? E colocar objetivo, colocar ordem, combinar com o parceiro, né? O que está sendo feito, tá na mesma página, né? Isso é muito importante. E até nas empresas isso acontece também. Eu vou linkando com a empresa aqui e a gente vai fazendo isso bem bolado. Porque tem muitas empresas que elas não se estruturam. Elas só abriram porque a pessoa gosta do negócio, ou enfim. Eu gosto de café, vou abrir uma cafeteria. Mas não fez nenhum tipo de pesquisa, não viu o público, não... Só foi. Daí vai dando certo, digamos que dá certo, né? Faz parte ali dos 20% que isso sobreviveu. Vai dando certo, a pessoa ela vai crescendo, isso é muito normal. Isso aqui, na empresa, eu tive esse questionamento. De que, a gente vê as outras agências crescendo, escalando, porque agora a palavra da vez é escalar, todo mundo tem que escalar, escala e não sei o quê. Daí eu parei e pensei assim, mas eu quero escalar? Porque, assim, muito legal ter 200 funcionários. Mas eu quero, agora, neste momento da minha vida, ter isso. E colocar ordem nas coisas, eu vejo que, além de organizar, traz uma clareza e um sentimento assim de que, calma, as coisas estão indo aonde eu quero que vá. E outra parte que eu vejo que é importante também é que tu consegue vender melhor para quem está do teu lado o que tem que ser feito, né? E aí as coisas vão acontecendo. Sim, e flui desde quem está trabalhando junto contigo é melhor, porque todos sabem. E quando a empresa toda, quando a gente aplica um projeto de branding numa empresa toda, existe uma etapa que é bem necessária, que é o treinamento dos colaboradores também. Porque eles precisam comprar essa ideia. O primeiro cliente é quem trabalha contigo. É o primeiro, e ele precisa se apaixonar por esse processo também. Teve um cliente que a gente fez em Barra Velha, nós fizemos dentro de uma marcenaria, um acompanhamento, e aí a gente fez todo o treinamento dos colaboradores, né? Então, lá, o propósito deles é abençoar famílias através de móveis. Então, eles colocam em oração a família que chega, e eles tiram uma palavra para essa família. E essa palavra, ela acompanha essa família durante esse tempo todo que eles estão dentro da empresa. Então, ela é escrita no projeto, ela é impressa, né, no material de apresentação, e ela é escrita no móvel do cliente. Na parte do móvel que vai ficar para a parede, ela é escrita no móvel. Só que quem vai lá escrever não é o gerente. Quem vai lá escrever não é o dono. Quem vai lá escrever são os colaboradores. Então, o meu trato com o gerente lá do local foi o seguinte: cada vez tu chama um, né? Para que todos participem desse momento. Para que eles possam fazer um momento não só de escrever nesse móvel, mas de abençoar essa família. Para que eles comprem essa ideia, para que eles saibam que isso aqui é mais do que só um móvel. É realmente um desejo que está sendo dado para aquela família, para que essa família realmente
ande nos caminhos, enfim, aí dependendo da palavra, né? Mas para que essa pessoa participe do processo. Porque, primeiro, que teu colaborador precisa comprar, ser o teu primeiro cliente, ele precisa abraçar o teu propósito, e para ele abraçar o propósito tem que ser verdadeiro, e os princípios precisam ser claros para ele também, porque quando a gente deixa claro, e vocês falam muito de clareza, né? Quando a gente deixa claro todas as coisas, todo mundo sabe o seu papel. Todo mundo sabe o que deve fazer. Então não tem essa de, eu não fiz isso aqui porque eu não sabia. Não, todos sabem. Uma outra coisa que a gente implementava também nos projetos de branding é a regra de ouro. Que então lá tinha um manual de ações. Então sempre que eu vou na casa de um cliente instalar um móvel, por exemplo, que era nesse exemplo aqui, tinha que agir dessa forma, dessa forma, dessa forma. Então não tinha a opção de sair de lá e de não deixar organizado. Não tinha opção de sair de lá e não fechar as janelas na hora de sair. Entende? Eram detalhes assim. E isso vai na mesma questão do que a gente estava falando, que quando a gente entra num combinado, a gente precisa tirar um tempo de vida para fazer isso, né? Para poder organizar isso, para poder deixar isso claro. Mas depois ele facilita muito o fluxo para quem vai vir. Então é um checklist, né? Tal coisa, vou fazer isso, então eu tenho essa e essa função dentro dessa tarefa, para que realmente não fique nada para trás. Porque aí não tem tanto índice de retrabalho, uma organização, até não precisa de tanta comunicação, porque é tão lógico, tão óbvio, né? E essa clareza, ela cura no casamento, ela cura na empresa, ela cura na maternidade, ela cura no nosso desenvolvimento pessoal, ela é fantástica. Legal. E para finalizar, eu tenho uma pergunta que ela é, assim, difícil. Ela é difícil. Porque para quem te acompanha já é bem óbvio, né? O teu posicionamento e a forma como tu trata negócios, a tua vida, enfim. Mas para quem não te conhece, até vou dar uma contextualizada aqui. Hoje em dia parece que está na moda virar evangélico, falar de Deus. Parece que está na moda misturar a religião com o negócio. O que tu acha desse movimento? Eu tenho duas opiniões a respeito disso. Por um lado, eu falo glória a Deus. Porque se a pessoa deixou entrar, de certa forma o Espírito Santo trabalha nela. Então, muitas vezes ela vai falar disso num primeiro momento, talvez até para se expor de uma forma melhor, para parecer uma pessoa com mais princípios. E tem muitas pessoas que não vivem uma fé real, mas que elas vivem uma fé de postar Café com Deus Pai no Instagram para poder mostrar a espiritualidade, para poder mostrar a própria fé. Por um lado, eu falo que Deus trabalha de todas as formas, né? Então, se a pessoa deixou entrar de certa forma, aquilo vai trabalhando nela aos poucos. E vai entrando nela também para que essa fé que era de fachada vire uma fé real. Isso acontece aos poucos, né? É um processo que, depois que a gente deixa Deus entrar, ele vai trabalhar isso em nós. E existe o outro lado também, de que cada vez mais as pessoas estão se sentindo livres para poder expressar, sabe? Tinha muitas pessoas que não queriam misturar, mas eu tenho uma visão muito clara, né? Que a gente não mistura Deus nas coisas, a gente só não tira ele dos lugares onde ele sempre teve que estar. Então, honrar a ele acima de todas as coisas é colocar ele no seu devido lugar. No meu negócio, na minha empresa, jamais eu conseguiria falar de algo. Eu não consigo ter um diálogo com alguém sem citar qualquer coisa, sem falar de Deus, sem citar um versículo, porque tá dentro, né? Tá aqui dentro. Então eu não tiro. Eu não é que eu coloco ele no meio, eu só não tiro. E mesmo quem usou muitas vezes da espiritualidade para, de repente, melhorar a sua visão perante as pessoas, eu falo que até isso Deus usa para o bem. Porque ele vai fazer com que aos pouquinhos, se essa pessoa começou a deixar entrar, ela pode ser transformada de dentro para fora, sabe? Então é algo que muitas vezes a gente precisa olhar, porque a espiritualidade, ela tem frutos. Se eu busco mais a Deus, eu vou ter frutos de quem busca a Deus. E aí a gente precisa realmente observar isso, né? Será que a conduta dessa pessoa condiz com a fé que ela fala que tem? Né? Se aquela foto da pessoa estava tão decente quanto essa palavra que ela postou, e aí a gente vai tendo esse senso na nossa própria percepção, assim, né, de entender se aquilo é real ou não é real. Mas, de forma geral, mesmo que não seja real, eu falo que Deus aproveita para trabalhar nas pessoas. Ótimo. Aqui
eu não exponho tanto quanto você sobre essa questão de fé, né? Mas esses dias eu vi um texto que eu achei muito interessante, que era da Lara, aqui de Presidente Getúlio. E ela falava assim, de que muitas vezes a gente coloca essa lista, né? A lista de prioridades da nossa vida. Então, Deus, família, trabalho, isso, aquilo, tal, não sei o quê. E aí ela botou na primeira capa dela, do post, era assim, Deus não quer ser o primeiro. Aí eu fiquei pensando assim, não faz o menor sentido isso, né? Porque eu sempre escuto o contrário. E aí eu fui ler. E aí ela comenta lá de que Deus não quer ser o primeiro, ele quer ser a lista. Uau. Quer estar em todos os itens. Exatamente. Então, aqui na MyLab, por exemplo, eu não falo tanto sobre, né, essa parte, mas quem é atendido pela gente vai saber de que, de alguma forma, nós somos extremamente corretos. Não existe algo feito sem nota fiscal. Não existe um jeitinho para dar ou alguma coisa para fazer, porque, como tu falou, é muito fácil ser cristão de Instagram, né? Falar lá, abrir a Bíblia, botar lá Provérbios, que é um livro mais legal de ler, né? Mas ninguém vai em Juízes lá, né? Em Juízes ninguém lê. Mas o Provérbios é muito legal. Mas o ser, né? E o parecer e demonstrar, eu vejo que isso é muito positivo, né? E dar voz, dar palco para pessoas que de fato têm visto de que o bem-sucedido, de fato, é tu ter essa integralidade, né? Exato. Então é que nem a tangerina, né? A gente tem ali vários gominhos da nossa vida. A gente tem família, tem um trabalho, tem um gominho que tá mais espremidinho, né? Que tá lá pequenininho, mas ele tá lá, ele existe, né? E aí ele só é integral e ele só é uma tangerina porque eles estão todos lá encapados com algo que nos protege. A gente, né, no momento em que tu abre ali, aqueles se soltam, né? Nós precisamos pensar nessa integralidade. E é por isso que eu trago muito que a gente precisa realmente acreditar que as mulheres, elas têm uma visão ampla das coisas. E a gente precisa se apaixonar por essa capacidade, sabe? Se apaixonar pela capacidade de ter essa visão ampla. Porque aí a gente vai ver que isso é um dom, não é um fardo. Se eu posso ser uma empreendedora, se eu posso ser mãe, se eu posso ser esposa, se eu posso ainda dar atenção e cuidar do meu lar, não tô falando que eu tenho que fazer tudo sozinha, mas dar atenção, cuidar dos detalhes, comprar um vasinho novo, ir lá e mudar as coisas de lugar, dar esse carinho, essa atenção para as coisas, eu preciso olhar para isso como um dom. E quando eu olho para isso como um dom, eu consigo ter uma vida de fato que é mais leve e mais equilibrada, sabe? Sabendo que equilíbrio não é perfeição, né? A gente fazer sempre perfeito, 100% para todas as coisas. Não, tem dia que tal coisa, tal área da minha vida vai receber 20, mas no outro dia ela vai receber 80. No outro dia ela vai receber 120. Então é esse equilíbrio, né? E entender que o Senhor precisa estar presente em cada uma dessas coisas. Porque no fundo, tudo existe para glorificar Deus, né? Através dos nossos comportamentos, através daquilo que sai pela nossa boca, através da forma como a gente é correto e justo. Então, cada vez mais eu falo muito para as empresas que querem trazer, que buscam a Deus, mas que às vezes não pensam muito em trazer, eu falo, tragam. Porque esse movimento da moda de crer em Jesus é muito benéfico, porque cada vez mais as pessoas vão buscar. Pode ser um pouco ilusório? Pode. Mas, de certa forma, quanto mais as pessoas buscam, elas estão deixando um espaço para ele entrar. Né? Imagina se todo mundo estivesse só falando de sobrecarga. Assim, pelo menos as pessoas estão falando de Deus um pouco também. No país mais ansioso do mundo, né? Acho que a gente pode trazer um pouquinho do remédio, né? Exato, exatamente. E para finalizar, quer comentar um pouquinho sobre o Soul, que está com inscrições abertas? Sim. No dia 18 agora de março, a gente abre as inscrições para o Master Soul. O Master Soul é minha mentoria avançada. Então, ele é um programa que vai de abril a dezembro. Um acompanhamento bem próximo e bem íntimo, né? São só para 12 mulheres, algo bem próximo mesmo. Eu acompanho individualmente cada uma delas. Os 12 tem a ver com... Tem. 12? Ah, tá. Tem. Então, eu acompanho cada uma delas mensalmente. A gente tem, além do grupo, da interação do grupo, nós temos uma interação individual também. Então, ali porque é preciso desenvolver também uma necessidade especial de cada uma, né? Ali a gente desenvolve mentalidade, comportamento e espírito. Por quê? Um tá ligado ao outro, né? Não dá pra gente separar. Nosso comportamento, ele é um fruto do que tá na nossa mente, né? E se a gente deixar o espírito de lado, a nossa mente, ela vai esvair, né? Ela vai sumir, vai
vai dentro das tendências e não daquilo que realmente é importante para mim. Então a gente trabalha esses 3 pontos ali dentro e faz um desenvolvimento da pessoa como um todo, para que essa mulher se torne a mulher mais feliz que ela conhece, para que ela consiga trazer essa leveza para a vida dela, né? E essa leveza não é ausência de dificuldade. Essa leveza é conseguir receber uma notícia ruim e não se entristecer por aquilo. E não achar que aquilo é um caos. Não, continuar levando a vida de uma forma muito boa, sabendo que é um problema mais para resolver e vai dar tudo certo. Ter essa mentalidade pro bem, sabe? Não essa mentalidade sobrecarregada. Então, é esse processo que a gente vai viver. As inscrições abrem no dia 18 de março e é um processo seletivo, né? Então não é qualquer mulher que quer, ela participa. Isso, até porque é um processo bem próximo e eu preciso também entender se a pessoa está no tempo de viver isso, né? Porque é muito profundo, a gente vai aprofundar na palavra, então a pessoa precisa estar muito disposta, que é um programa bem longo. É longo, né? Porque vai até dezembro. São 3 encontros presenciais também que nós temos, cada encontro é bem profundo, são encontros bem lindos, assim, bem fortes também. Então é um processo bem único, né? E passa por esse processo seletivo, né? A pessoa preenche a aplicação, aí eu entro em contato, a gente faz, né? Conversa um pouco com essa pessoa, entende se ela tá no momento de participar. Porque também são só 12 vagas, né? É mais enxuto um pouquinho. E eu sempre peço muito para Deus para que Ele traga as pessoas que estão alinhadas com o que vão viver. E é incrível como Ele sempre faz. Porque sempre uma pessoa tem um problema que a outra já resolveu, e aí se faz aquela mesa, aquele mastermind, assim, onde as pessoas trocam a ideia, é bem rico, assim, o crescimento é gigantesco. Que legal. Estamos abrindo as portas. Que legal. De Vitor Meirelles para o mundo. Muito sucesso, então, Lê. Te agradeço muito, muito, muito por ter confiado vindo aqui, né, no primeiro episódio, e tenho certeza de que vai ter frutos, né? Seja de transformação, de um novo olhar, de opa, acho que isso aqui eu tô fazendo errado, que vale a reflexão também. E aí também convido as pessoas, né, a comentarem ali o que você acha que é ser uma mulher bem-sucedida, né? Então deixe seu comentário, a gente vai ler com muito carinho. E é isso aí, até a próxima, muito obrigada, se inscreva no canal e deixe o seu like. Amém, amém. Obrigada também, né, Mayara, pelo convite, pela confiança em me chamar, né, para esse primeiro momento, para esse primeiro lugar. E como tu falou, tomara que as pessoas se apaixonem por essa mensagem, tragam essa mensagem para sua própria vida, para entender que o equilíbrio existe, não da forma como ele é vendido por aí, mas ele existe e a gente pode chegar lá. O equilíbrio acontece no desequilíbrio. Não acontece no desequilíbrio. Só acontece equilíbrio na bicicleta quando você se permite andar nela, né? Exato. A gente vai compensando e vai vendo onde precisa, né? Exatamente. Bem isso. Então é isso aí. Amém. Obrigada, viu, Mayara? Obrigada também. Acabou-se! Acabou. Êêêê! Vencemos!